Olá! Nesse mar de dúvidas sobre como abordar o paciente com anemia, o que é VCM, o que é megaloblastose, o que eu faço, nós vamos conversar um pouco de uma maneira extremamente simples para alunos de clínica médica. Vamos começar pela definição. Anemia é a diminuição da massa de glóbulos vermelhos. Mas há uma diferença de gêneros. Os parâmetros, a gente aceitando uma medida ponto, vamos ver que isso é variável, mas de uma maneira geral, 14 de hemoglobina ou 12 para as mulheres define um paciente anemiado. É sempre importante comparar com os valores anteriores. As mulheres também têm uma perda mensal na idade fértil, então os valores aumentam depois da menopausa. Tá? Quando a gente quer ver sintomas, não há uma correlação muito forte entre anemia e sintomas. Os pacientes podem ter fadiga, podem se apresentar pálidos, podem ter um sopro cardíaco audível em todo o precórdio, mas a maior parte das vezes a relação dos sintomas tem a ver muito mais com a intensidade, com a cronicidade com que a anemia se instalou, né? O grande parâmetro de descompensação hemodinâmica, seja numa anemia de surgimento agudo ou numa anemia de longa duração, é a presença de hipotensão postural. Sintomas nos pacientes em geral vão estar restritos à síndrome anêmica, alguém que vem mais cansado, que tem dispneia, grandes esforços. Não é difícil de entender isso, porque as hemácias carregam o oxigênio para os tecidos. Então, quanto menor a minha massa de hemácias, mais eu vou estar cansado, mais eu vou precisar lançar mão de efeitos compensatórios para aumentar o aporte tecidual, vou aumentar o débito. Se eu tenho doença vascular, eu posso piorar meu limiar de angina, né? Pacientes com anemia hemolítica podem ter icterícia, anemias que têm esplenomegalia ou que têm gânglios juntos. A gente vai pensar em acometimento do sistema retículo endotelial. Aqui está sinalizado as coisas que são de gravidade, né? Um paciente anemiado com muito sintoma, uma anemia severa, muito abaixo do valor de referência, que tenha esplenomegalia, ou que tenha petequias e púrpuras, ou que tenha outras anormalidades, sempre vai preocupar um pouco mais. É um pesadelo quando a gente está iniciando a formação médica esse esquema de classificação de anemias. Ela é hipoproliferativa, ela é hiperproliferativa, o que é microcitose, o que é macrocitose, o que é reticulocitose. Vamos tentar ver se a gente consegue achar um jeito que seja de entender e que permita a gente se posicionar dentro da história de um paciente e tentar entender o que está acontecendo com o meu paciente anemiado, né? Primeiro, na história, vou procurar perdas, vou ver que doença sistêmica está concomitante, que fármacos houve, paciente que usou um anti-inflamatório por um longo período e que vem tendo melena ou exposição ocupacional, né? Se tem ou não tem álcool, que padrão da dieta, pessoas que de repente estão mordendo parede, descascando parede, qual é a história familiar, né? Toda a minha família tem anemia, mas fundamentalmente, se eu não sei nada de anemia, eu vou dividir pela causa. Ou eu estou anemiado porque estou perdendo, né? Tenho a grande causa de perda é sangramento no trato digestivo, né? Ou sangramento ginecológico. Ou eu estou perdendo porque as minhas hemácias estão sendo destruídas. Então, tem dois mecanismos. Perda recente, perda aguda, levei uma facada, uma situação clínica na qual eu estou levando facadas sequenciais nos últimos 12 dias, né? Ou eu venho tendo perda microscópica pelo trato digestivo, ou eu tenho uma medula normal, fabrica tudo normal, mas as minhas hemácias são destruídas. Hemólise, então, anemia, ou eu tenho perda, ou eu tenho alteração na produção.
que coisas eu poderia procurar para alteração na produção? Ou eu não absorvo, ou a minha dieta é diferente, ou tem um fármaco bloqueando a minha medula. Há vários mecanismos, mas a gente tem um padrão muito simples de investigar e de entender inicialmente a abordagem do paciente com anemia, que é através do hemograma. O hemograma pode me dar o volume corpuscular médio, a hematoscopia, o olhar sobre aquela lâmina no microscópio e se existe ou não aumento dos reticulócitos. É uma boa maneira de olhar alguém com anemia, né? Então, um laboratório simples, um hemograma completo, me permite avaliar se tem palidez, qual é o tamanho da hemácia, tem ou não resposta reticulocitária, qual é o RDW, o que a hematoscopia está me dizendo. Olha só, tem hemácias em alvo, tem hemácias mordidas. O que são esses valores, né? O VCM, o RDW, os reticulócitos, o CHCM me dá uma ideia de o quão pálida, ou às vezes, por exemplo, alguém que tem esferocitose, uma hemácia, uma hemoglobinopatia, que a hemácia está trancada, o citoplasma da hemácia está trancado numa membrana diferente, né? Eu vou ter CHCM aumentado. Quando tem muita inflamação, tem empilhamento de hemácia, citoquina, posso ter esse HCM aumentado. E na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses achados. Essa é a nossa abordagem inicial do paciente com anemia para alunos de clínica médica. Muito obrigada.